Bom, e por falar em recursos, o caso Master, a Polícia Federal intima o senador Jacques Wagner a prestar depoimento sobre o envolvimento dele com o caso do banco. O repórter Misael Manetti, mais uma vez aqui com a gente. Já há uma data para que a PF ouça o ex-líder do governo no Senado. É bom lembrar que ele deixou o cargo por causa dessas informações, dessas investigações. Bem-vindo mais uma vez, Misael. Está marcado, sim, Tiago, para 7 de agosto. Essa oitiva deve acontecer, vai ser de forma presencial na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Jacques Wagner é apontado pela PF como suposto beneficiário central das vantagens econômicas investigadas, figurando como um agente público em favor de quem teriam sido estruturados pagamentos, benefícios e aquisições patrimoniais. De acordo com a investigação, o senador Jacques Wagner é próximo do banqueiro Augusto Lima. Quem é esse? Ele é ex-sócio de Daniel Worcário e proprietário do Banco Pleno, que é uma instituição financeira que também foi liquidada pelo Banco Central. Questionados por jornalistas, depois do depoimento, Jacques Wagner ele havia declarado que iria aprovar a inocência dele em todo esse caso envolvendo o Master, mas que ele não fala sobre o tema e que essa orientação de não falar seria uma orientação dos advogados dele. Tiago. Ô Misael, a expectativa é de que a PF deva encerrar o inquérito até o mês que vem e pode indiciar outro senador, o senador Ciro Nogueira, é isso? Sim, também tem o caso do senador Ciro Nogueira, ele que é o presidente do Progressistas, por ter apresentado uma emenda para aumentar o valor de R$250 mil para R$1 milhão, valor do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que cobriria em caso de calote. Ciro Nogueira, ele nega ter apresentado essa emenda para favorecer o Master, só reforçando, né, tudo isso seriam aí agentes públicos favorecendo a instituição Banco Master. E ele nega esse tipo de atitude, mas os investigadores da PF fizeram uma apuração diferente e a suspeita leva a indícios de que o senador Ciro Nogueira apresentou a proposta justamente para beneficiar Worcário do Master. Esse é outro caso que também a gente vai seguir acompanhando, tanto Jacques Wagner quanto Ciro Nogueira. Tiago. Então, as investigações continuam, mas a Polícia Federal está também, como a gente sempre fala aqui, no encalço, no caso desses dois senadores. Até daqui a pouquinho, Misael Odora. Será que é possível terminar o inquérito já no mês que vem, nesse super caso do Banco Master? Pois é, me surpreendeu a informação do Misael. Não achei que estava assim, tão prestes a terminar, mas isso sempre pode ser pedido a prorrogação, né? Agora, você vê o Tiago, claro que o senador Jacques Wagner ser chamado para depor é uma decorrência natural, ele está sendo investigado, tal seria se ele não fosse chamado a depor. Mas, de qualquer maneira, é muito ruim para o governo, para os governistas, nesse campo eleitoral, porque é o seguinte, até agora estava mais ou menos, quando o Flávio Bolsonaro é pego naquele áudio com o Daniel Worcário, a coisa ficou para o lado de lá, a coisa ficou para o lado da direita, embora houvesse já outros personagens da esquerda, mais personagens da direita, é verdade. Mas embora houvesse personagens da esquerda, não havia ninguém do porte do senador Jacques Wagner. Ele era líder do governo e mais, ele foi governador da Bahia, Jacques Wagner foi ministro da Defesa, Jacques Wagner, amicíssimo presidente Lula, é daquele petista de primeira linha, petista raiz de primeira linha. Eu lido com Jacques Wagner desde antes do primeiro governo Lula, desde a legislatura seguinte à Constituinte. Me lembro do Jacques Wagner, sempre do PT, sempre numa posição de destaque. Então, o desgaste ruim simplesmente dele ser chamado não tem, é uma coisa natural, é uma decorrência natural, mas politicamente pega muito mal
para o campo do governo. Para nos explicar o que acontece a partir de indiciamentos ou a partir, talvez, de encerramento de inquérito pela Polícia Federal. A partir daí, o que acontece? Microfone, Vilela. Agora sim. Estou ouvindo. A partir do momento em que a Polícia Federal ela finaliza o seu inquérito, finaliza o seu trabalho, ela produzirá um relatório. E esse relatório, ele poderá eventualmente indicar que não encontrou elementos e requerer o arquivamento daquela investigação, ou então ela poderá promover o indiciamento de fulano ou de beltrano, no sentido de que, ao final, esse indiciamento, esse material, esse relatório, seja encaminhado à Procuradoria, ao Ministério Público, para que o Ministério Público o analise e, entendendo que há elementos, venha a promover o ingresso da ação judicial, da medida judicial. Aí sim, efetivamente, haja o início de uma ação judicial. Essa fase do inquérito ainda é uma fase investigativa. Então é algo realmente que pode fazer com que haja a demonstração se a Polícia Federal encontrou elementos ou não. Não quer dizer, naturalmente, que tenha já havido algum tipo de condenação nesse sentido. Mas é evidente que um indiciamento já é uma notícia negativa, especialmente em se tratando de figuras públicas. E figuras públicas, naturalmente, sempre acabam tendo que ter ali um cuidado muito maior em relação a esse tipo de notícia, esse tipo de situação, do que pessoas normais que eventualmente poderão participar aí, poderão ser acionadas judicialmente e tentar demonstrar no processo a sua inocência sem qualquer tipo de conduta que venha a desabonar ao longo do andamento processual.